Algumas vezes, durante o parto normal, é necessário algum tipo de auxílio do obstetra para que o nascimento aconteça. E isso normalmente é feito com o uso do fórceps ou fórceps ou do vácuo extrator. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. É muito importante esclarecer esse assunto porque existe socialmente um estigma, principalmente com o fórceps, de que isso é uma coisa antiga, é um parto forçado, com ferro, que pode machucar o bebê, uma coisa traumática. E na verdade, o fórceps hoje em dia tem poucas situações em que ele é bem indicado. E pode ser um ótimo recurso para auxiliar o nascimento e prevenir sequelas e lesões para o bebê num trabalho de parto mais prolongado. Mas é importante que as pessoas saibam como isso é usado, em que situações é que realmente hoje em dia a gente tem que lançar mão do uso do fórceps ou do vácuo extrator. Basicamente, a gente usa esses instrumentos naquela situação em que alguma coisa não está evoluindo bem no trabalho de parto. Frequentemente é aquele bebê que está lá baixo, quase para nascer, e que por algum motivo a mulher já está exausta, não consegue mais fazer a força de empurrar o bebê, e a gente começa a observar pela monitoragem fetal que está começando a acontecer algum tipo de sofrimento fetal. Essa é a indicação típica mais comum em que a gente tem que intervir para tirar logo esse bebê. De modo geral, isso acontece então naqueles bebês que já estão lá embaixo, quase coroando, como a gente diz, ou seja, já quase ali na vulva da mulher. O canal de parto, durante o processo do trabalho de parto, o bebê vai descendo e progredindo ao longo do canal, primeiro do colo do útero, do canal vaginal da mãe. Então, de modo geral, se alguma coisa acontece quando o bebê está mais alto no canal de parto, via de regra, a melhor forma de solucionar isso é o parto cesárea, e é isso que é feito atualmente. Agora, existem situações em que o bebê já está ali muito baixo, quase para nascer, que já está muito baixo para cesárea, mas o parto não está acontecendo espontaneamente. Então é nessa situação que a gente pode usar o recurso do fórceps ou do vácuo extrator. A diferença entre eles está basicamente na forma do uso e no risco de complicações associadas. E não existe um que seja melhor que o outro. Todos os estudos sugerem que essa é uma escolha que deve se basear na experiência do obstetra. Todos os obstetras, de modo geral, durante a sua formação técnica, tem necessariamente que aprender o uso do fórceps, mas nem todos os lugares têm disponível ou têm treinamento para o vácuo extrator. Essa imagem mostra de forma ilustrativa como acontece o posicionamento do fórceps no canal de parto, como é a pega que a gente chama na cabeça do bebê, e é uma coisa que é importante esclarecer porque as pessoas acham que é uma coisa que vai machucar o bebê. Mais importante, o risco de complicação sempre existe, eu vou falar que ele é baixo, mas depende principalmente da experiência do obstetra e da forma como o fórceps é aplicado. O risco do fórceps especificamente é maior para o canal de parto da mãe, ou seja, o risco de lacerações do canal de parto, porque a gente tem que entrar com esse instrumento para conseguir posicionar adequadamente na cabeça do bebê, para poder fazer a tração. Então, o risco de lesão ao bebê, de modo geral, é pequeno, e o risco de lesões ao canal de parto é que é maior. Isso corresponde, claro que depende de muitas variáveis, a mais ou menos 5 a 10% dos partos assistidos vão ter alguma complicação decorrente disso, como lacerações do canal de parto, hematomas de episiotomia, lesões da bexiga, infecções. Esses são os principais riscos associados ao uso do fórceps, mas que de modo geral são baixos. Então o fórceps é um bom instrumento que salva vidas e bebês que estão lá, entre aspas, entalados no canal de parto e precisam de algum auxílio para nascer. E para a aplicação do fórceps é necessária a realização da episiotomia, ou seja, aquele corte que amplia o canal vaginal para que a gente tenha espaço para conseguir locar as colheres do fórceps na cabeça do bebê e fazer a tração. Inclusive, estudos mostram que os partos fórceps sem episiotomia aumentam a incidência de algum tipo de lesão, de prejuízo para o canal de parto da mãe. Já o vácuo extrator é uma alternativa que serve para a mesma finalidade e que tem algumas vantagens em relação ao fórceps, mas nem em todas as situações ele pode ser aplicado. Mais uma vez, a escolha por um ou outro instrumento depende basicamente da experiência do obstetra com o manejo desses instrumentos. A vantagem do vácuo é que ele é de uso mais fácil do que o fórceps e o risco de complicações para o canal de parto da mãe é menor. Inclusive, a gente consegue
usar o vácuo extrator sem realizar a episiotomia. E como, pelo menos o perfil das nossas pacientes, quase todas fizeram o preparo do períneo antes do parto, de modo geral costuma ser um parto muito tranquilo, em que aquele bebê que já está lá embaixo, que precisa de algum auxílio, porque a mãe já está muito cansada e não consegue mais empurrar, a gente aplica o vácuo para conseguir fazer aquela tração só final até o desprendimento da cabeça. Aqui também coloco algumas imagens para mostrar basicamente o uso do vácuo extrator, como ele é aplicado, e eu tenho aqui o instrumento que é mais usado atualmente porque é o que está disponível, pelo menos nas maternidades principais em que nós atuamos aqui em São Paulo, que é o Hospital Albert Einstein e o Hospital São Luís. O vácuo desse modelo, ele é descartável, de uso único, então ele vem numa embalagem fechada. Isso facilitou porque antigamente os vácuos eram de instrumentos mais rígidos, que precisavam de um aparelho que ele fosse ligado, então era uma estrutura que tornava mais complexo o seu uso. Então hoje em dia é um aparelhinho simples, fácil de carregar, então inclusive quando nós vamos em outras maternidades, por exemplo a Promatre aqui, que não tem ainda disponível o vácuo, eu levo comigo porque eu compro no fornecedor e pode ser um bom recurso quando a gente precisa, né, fazer algum tipo de intervenção, que claro que é a minoria dos casos, mas na nossa opinião e experiência é menos invasivo do que o fórceps. Ele tem então uma graduação aqui da pressão que é aplicada aqui nessa parte, que é o que vai ficar em contato com a cabeça do bebê. Existe uma forma, um local correto de aplicação, esse é o ponto principal, ele tem que ser colocado exatamente numa região da cabecinha, que a gente consegue sentir palpando no toque as fontanelas, né, a moleirinha ali do bebê, e basicamente a gente aplica no local correto e aplica uma pressão que tem um limite aqui já definido, considerado seguro. É uma pressão razoavelmente leve, então a gente tem que ficar dentro da faixa verdinha, mas consegue prender de forma que a gente consiga fazer a tração do bebê sem precisar ficar empurrando a barriga, fazendo esforço ou usando fórceps, que então por isso a gente acha que é um bom recurso e tem uma experiência razoável com o uso. Então com isso a gente consegue fazer uma tração junto das contrações, geralmente uma tração única é suficiente porque a cabeça habitualmente já está ali baixinha quase para nascer. E depois para soltar a gente aperta aqui, ele libera o vácuo e vejam que fica uma certa marquinha porque ele suga, mas é uma coisa bem tolerável que fica uma marquinha na cabeça do bebê que geralmente no primeiro dia, segundo dia já vai sumir e não é nada dolorido, então é uma coisa razoavelmente tranquila. E diferentemente do fórceps, que como eu falei, tem o principal risco associado ao seu uso em relação ao canal de parto, né, de lesões do canal vaginal, já o vácuo extrator é mais indiferente em relação ao canal de parto e quando acontece alguma complicação, a incidência também é baixa, já em torno de 5%, talvez até 10% em alguns estudos, são coisas também pequenas relacionadas à cabecinha do bebê, geralmente a formação de algum hematoma. Para isso existem alguns cuidados, então a gente não pode fazer muita tração, muita força, tem que ficar dentro do limite de pressão razoável, existe um jeito técnico de fazer essa tração para que ela seja tranquila e minimamente perceptível pelo bebê e não são poucas as tentativas, geralmente a gente só traciona uma vez de forma bem suave e consegue obter o nascimento. Eu e a minha equipe temos usado nos últimos anos o vácuo extrator como primeira escolha, quando é necessária alguma intervenção, que na verdade corresponde à minoria dos partos vaginais, que nós temos muitos. Então, essa acaba sendo a nossa opção por experiência e porque nós consideramos que é menos invasivo, evita episiotomia e depois de bastante tempo utilizando, eu tive por acaso recentemente, 2-3 semanas atrás, o primeiro bebê que teve uma complicação, teve um cefalohematoma pequeno, que não trouxe nenhuma repercussão, isso se resolve em poucos dias sem fazer absolutamente nada, mas era um casal, um médico casado com uma enfermeira, então era todo mundo da área, e foi um parto super tranquilo, não teve nada de diferente, mas o bebê depois no berçário foi visto que tinha um hematominha da cabeça, e que, como eu falei, isso evolui sozinho, não causa nenhuma repercussão, o bebê não tinha nem dor palpando a região, mas na prática gera um certo estresse, né, sempre. O bebê ficou um dia mais internado, poderia ter alta num dia, teve no dia seguinte, precisou de uma avaliação da neurocirurgia para concluir que não era nada e ia se resolver sozinho, não teve nenhuma repercussão. Então, complicações sempre acontecem e é importante também saber que a gente usa fórceps ou vácuo extrator no parto que já está complicado, né? Que não aconteceu espontaneamente. Então tem esse viés também quando a gente olha os números, que não são gestações tranquilas, porque a maioria vai nascer de parto normal sem a gente fazer nada. Então quando a gente precisa intervir, já são casos que
têm alguma complicação que exigem algum tipo de ajuda e por isso já são partos mais difíceis. Mas ainda assim, mesmo quando o vácuo ou fórceps são utilizados, a média de complicações que a gente espera, chutando alto, vai ser de 1 a cada 10 partos aproximadamente. A grande maioria, o fórceps ou vácuo vai resolver a questão e tornar o nascimento seguro e sem nenhum outro tipo de agravo. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer sobre esse assunto. Se você tem interesse em outros assuntos relacionados à gestação e parto, trabalho de parto, partos normais, eu convido a visitar o canal, porque nós temos vários outros vídeos sobre esses assuntos lá. Compartilhe com outras mulheres que podem ter interesse também em assuntos relacionados e um abraço, até o próximo vídeo.